Aleluia, graça e paz, meus irmãos, uma excelente noite a todos, você que nos ouve pela internet, você que está aí conectado online conosco, pelo YouTube, também pelo Facebook, que seja uma noite abençoada para todos nós, que seja uma noite onde Deus vai falar aos nossos corações, e eu quero, antes mesmo de orar, eu quero pedir a sua gentileza de compartilhar essa live aí com seus contatos, com seus amigos. Convide pessoas a estarem aqui juntamente conosco, ouvindo a palavra de Deus. Amém? Vamos orar então nessa hora. Querido Deus e Pai, obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor preparou para nós. Obrigado porque sabemos que o Senhor tem uma palavra a liberar no nosso espírito, Pai. Nós estamos aqui abertos, estamos atentos a ouvir a sua voz, e cada coração, Pai, seja um solo fértil, onde a sua palavra vai encontrar lugar. Em nome do Senhor Jesus, que caiam por terra todo engano, que caia por terra, Senhor, toda resistência maligna, e que o Senhor seja exaltado nessa noite, através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Desde já também nós queremos orar para que a Tua glória, Pai, a Tua glória venha visitar, onde houver um enfermo, que a Tua presença, o Teu Espírito venha soprar cura, em cada leito de enfermaria, em cada leito de hospital, Pai, onde houver alguém recuperando nas suas casas, Pai, sejam visitados com a Tua cura, Pai, o Teu sopro de vida, Pai, em cada pulmão, seja visitado com o sopro de vida, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós concordamos como igreja com o fim dessa pandemia, nós concordamos com um tempo de cura para a nossa nação e para as nações, Pai, em nome do Senhor Jesus oramos, e já Te agradecemos. Aleluia, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Upgrade, todas as quartas-feiras, tem sido um instrumento de bênção para todos nós, e eu creio que não será diferente nessa noite. Eu quero compartilhar uma palavra com o tema, uma vida livre, e quando nós falamos uma vida livre, muitas coisas surgem dentro de nós, muitos pensamentos, né, eles nos tomam, porque quando falamos a palavra livre, no mundo onde nós estamos tão privados, né, nos dias que nós vivemos, estamos sendo privados de tantas coisas, mas a palavra de Deus para nós é para que tenhamos uma vida livre e independente dos cenários que nos cercam. Eu quero ler aqui o texto de Hebreus, capítulo 12, os 3 primeiros versículos. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 3 diz assim, do 1 ao 3 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Aleluia. Fala conosco por essa palavra, meu Deus. Precisamos tanto ser alimentados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O texto começa falando aqui de uma tão grande nuvem de testemunhas. Nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E que testemunhas são essas? Que tão grande nuvem de testemunhas que o escritor de Hebreus se refere aqui? Para isso a gente precisa voltar um pouquinho no capítulo 11, eu não vou ler aqui, mas você pode ler depois aí na sua casa, você pode ler o capítulo 11 de Hebreus, que tem uma lista de homens e mulheres aqui, que são conhecidos como heróis da fé, né? A galeria dos heróis da fé, né? Em Hebreus 11, e foram homens e mulheres que que viveram coisas extraordinárias em Deus, foram homens e mulheres que tiveram ações de fé tão poderosas no seu tempo, e esses homens, eles fazem parte desse grupo seleto de homens que a Bíblia faz referência deles aqui, que marcaram o seu tempo, que marcaram a sua época, afetaram nações, e para nós ainda continua sendo um grande testemunho. O nosso grande desafio é permitir que nós também sejamos afetados por esses homens e mulheres, por aquilo que Deus fez através desses homens
e também nós nos movermos assim nos nossos dias. Esses homens, eles viveram tão intensamente em Deus, eles marcaram tanto o seu tempo, que a história ainda fala a respeito deles. As futuras gerações, com toda certeza, vão precisar ouvir a respeito de nós. Os pais do futuro precisarão ouvir a respeito dos pais de hoje. Os filhos de hoje, com toda certeza, precisam deixar uma marca, para que os filhos amanhã tenham uma referência. Então esses homens aqui, essa nuvem, essa tão grande nuvem de testemunhas, são tão importantes para nós, porque elas nos encorajam. Eles também passaram por momentos de caos, também passaram por momentos de adversidade, e eles venceram e deixaram o seu testemunho escrito de geração em geração. Eles eram tão livres, que nos deixaram um grande legado. E é tão interessante que muitos desses homens aqui, alguns desses homens que a Bíblia relata deles, eles eram tão livres que nem a prisão os paralisava. A gente vê a história de Paulo, era alguém tão livre em Deus, alguém tão livre, alguém tão convicto de que era alguém livre, nem algemado esse homem era paralisado, nem preso pelos pés e pelas mãos, esse homem não era paralisado. Para nós, isso é muito encorajador, tá? E por isso eu quero falar um pouco nessa noite a respeito, sabe, dessa realidade, como nós vivermos uma vida livre, em um mundo onde, sabe, tenta o tempo todo nos limitar, nos acorrentar, com coisas enganosas, com modelos, com modelos errados de família, com modelos errados de casamento, com modelos errados de tantas e tantas outras coisas. Como viver livre no meio de um mundo preso, no meio de um mundo escravo pelo pecado, escravo do pecado. E é disso que eu quero falar um pouco nessa noite. Tantos e tantos embaraços que nós estamos aí o tempo todo expostos, e se não nos atentarmos a isso, isso pode paralisar a nossa conquista, isso pode nos impedir de voar mais alto em Deus. E eu quero falar um pouco disso. A primeira verdade que nós precisamos saber e crer é que é a respeito da nossa jurisdição. Não é? A nossa jurisdição fala das leis a qual nós devemos nos sujeitar. A jurisdição que nós pertencemos, ela tem, sabe, aquilo, as direções, as diretrizes que nós devemos nos mover. Olha aqui, eu quero ler um texto só para você entender aqui, 1 João, capítulo 5, versículo 18 ao 20, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio, nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então esse primeiro entendimento aqui, de qual jurisdição nós pertencemos. Aqui diz que o mundo inteiro está no poder, no maligno, o mundo jaz no maligno. O mundo pode estar no poder do maligno, mas eu e você que nascemos de novo, eu e você que pertencemos à jurisdição celestial, que pertencemos a Jesus Cristo, nós não vivemos pela jurisdição do mundo, pela jurisdição do maligno, pelos decretos do maligno. Nós não vivemos por aquilo que o mundo diz. A nossa jurisdição é celestial. Nós vivemos por aquilo que Deus diz. O texto diz aqui, que eu li de 1 João, nós conhecemos aquele que é o verdadeiro. E se nós estamos naquele que é o verdadeiro, o seu Filho Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro. Então a nossa jurisdição vem dele, vem do céu, e é por lá e é de lá que nós vamos extrair tudo que nós precisamos para viver uma vida livre. Quando falamos livre, nós temos uma ideia equivocada, muitas pessoas têm uma ideia equivocada de liberdade. Uma liberdade que escraviza não é liberdade. Uma liberdade que prejudica uma família, que prejudica um casamento, que prejudica a saúde, não é liberdade. Uma liberdade que aprisiona num vício, não é liberdade, pelo contrário, isso é prisão. A verdadeira liberdade, ela nos liberta, sabe, de tudo aquilo que nos faz mal. A verdadeira liberdade, ela nos liberta primeiro de nós mesmos.
dos nossos achismos. A primeira coisa que nos afeta é que nós somos libertos de nós, e como nós atrapalhamos o processo de Deus em nós. Nós somos a primeira barreira, o primeiro impedimento, sabe, para que Deus construa algo valoroso em nós. Por isso eu e você precisamos ter essa convicção: nós somos celestiais, nós vivemos por aquilo que Deus diz. Eu sou da jurisdição do Deus Todo-Poderoso. O texto ele fala, uma das traduções dizem que nós devemos livrar dos embaraços. E embaraço, segundo o dicionário, significa aquilo que atravanca o caminho ou impede o andamento. É um estorvo, é um obstáculo, é um impedimento, uma dificuldade, uma perturbação de espírito, enleio, né? Perplexidade, hesitação. Agora, quando nós olhamos para o significado, né, de embaraço, é exatamente isso que Deus está querendo nos alertar, para que nós tenhamos uma vida plena, para que nós tenhamos uma vida livre. Nós precisamos olhar para os embaraços que tentam o tempo todo, sabe, nos descaracterizar, sabe, de alguém que vai desfrutar do favor de Deus. Quando nós entendemos corretamente o quão precioso é nós termos uma vida livre, nós tenhamos uma atenção para as nossas vidas, com toda certeza, Deus vai abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar aquilo que em nós precisa sair de cena. Há tantas coisas em nós que nós só conseguimos enxergar quando a luz de Cristo brilha diante de nós. Nós vemos o profeta Isaías, ele tinha embaraços na sua vida. A Bíblia diz que ele, quando teve uma experiência com Deus, uma grande luz ali, ele teve diante de uma grande luz, uma glória de Deus diante dele, ele viu o Senhor, uma visão gloriosa, e a primeira expressão de Isaías foi: ai de mim, que sou homem de impuros lábios. Os embaraços, eles começam a sair de cena quando nós temos nós nos achegamos a Deus, e o próprio Deus nos convence, nos mostra aquilo que de fato é um embaraço nas nossas vidas, aquilo que tem atravancado a nossa fé. E eu digo mais, queridos, a maioria de nós sabemos o que tem nos atrapalhado de voar mais alto em Deus. A maioria ou todos nós sabemos aquilo que é, sabe, um atravanco na nossa vida, aquilo que é um parasita espiritual, aquilo que tem, sabe, nos feito desanimar. Todos nós, ou quase todos, sabemos o que é, aquilo que seja um pecado escondido, seja um pecado oculto, todos nós sabemos. Agora o grande detalhe é, nós vamos conviver com isso, ou nós vamos nos livrar desses embaraços. A primeira coisa que eu quero aqui destacar dentro do texto que eu li de Hebreus, o texto começa dizendo: portanto nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, livremo-nos de todo que nos atrapalha, ou de todo o embaraço e do pecado que nos rodeia. A primeira ação, nós precisamos deixar. Isso significa, sabe, de uma postura nossa. Isso fala, sabe, de uma ação que nós individualmente precisamos ter. São coisas que ninguém vai fazer no nosso lugar. São coisas que nem Deus vai fazer por nós. Livrem-se, ou seja, eu preciso me livrar, eu preciso decidir, eu preciso mudar, eu preciso abandonar, eu preciso renunciar. É aquilo que compete a mim, compete a você, e é um processo que nos faz renunciar, é um processo que nos faz, sabe, ter repugnância pelo pecado, repugnância por um mau comportamento. É tão interessante que nós nos deparamos com pessoas que há anos, têm experimentado, têm vivido, sabe, experimentado uma vida travada, têm experimentado uma vida que não sai do lugar, de repente um casamento, de repente uma vida financeira, de repente uma vida espiritual travada, não sai do lugar. Por quê? Porque ainda não decidiu abandonar algumas coisas que precisam ser abandonadas, porque não decidiram ainda ter ações que vão trazer mudança dentro de casa. E não adianta, meus irmãos, nós não mudamos nada com teoria. Eu posso conhecer sobre Deus, eu posso conhecer sobre a Bíblia de capa a capa, mas se eu não aplicar na minha vida isso,
nada muda. Eu posso saber versículos de cor, mas se eu não tiver uma prática alinhada a tudo isso, queridos, vai ser só uma teoria para a minha vida. O que vai trazer mudança, o que vai fazer com que os cenários à minha volta, eles sejam transformados, são minhas ações alinhadas ao coração de Deus. Portanto, livrem-se, deixem, abandone. Tantas e tantas coisas nós vemos na Bíblia, tantos homens que se perderam no propósito de Deus, porque não abandonaram. Nós vemos Sansão tinha embaraços na sua vida. Sansão era um homem que tinha um chamado da parte de Deus, foi chamado para ser um libertador. Sansão tinha um cardápio pronto por Deus. Deus havia dado um cardápio para Sansão se alimentar. Deus havia dado para Sansão direções. Deus havia dado para ele aquilo que a jurisdição celestial tinha a respeito dele, como ele deveria se mover. Mas Sansão decidiu andar pelo padrão do mundo. Sansão decidiu ser conduzido pela sua carnalidade, pela sua vida sexual, pelos seus desejos sexuais, e aquilo custou que Sansão foi aprisionado. Alguém que foi chamado para ser um libertador, morreu como sendo um animador de plateia. Alguém que foi ali, foi zombado. Alguém que teve os seus 2 olhos furados, ficou rodando em círculo, perdeu a unção. Por quê? Porque Sansão não se livrou dos embaraços, dos pecados, daquilo que estava travancando e atrapalhando o seu ministério. Sansão compartilhava segredos dele com Deus, com pessoas erradas, com pessoas das quais Deus ordenou para que ele se distanciasse, não se relacionasse. E a ordem de Deus era para que Sansão, ele tivesse ações de obediência, e ele fez tudo o contrário. Nós vemos o rei Saul também, foi um homem que decidiu andar pela sua própria rota. Havia um chamado de Deus para a sua vida, havia um propósito de Deus para a sua vida, mas Saul tinha o orgulho. Ele não decidiu abandonar o orgulho, não decidiu abandonar a soberba, não decidiu abandonar a arrogância. Ele quis fazer as coisas do seu jeito, não se livrou do velho Saul, não se livrou do velho homem, e isso lhe custou o trono, a si e a sua descendência, custou a reprovação de Deus, porque ele não abandonou aquilo que ele precisaria abandonar. Mas nós vemos homens também que começaram a sua vida bem, tiveram alguns embaraços na sua história, mas foram rápidos, quando foram confrontados por Deus, imediatamente entraram em arrependimento. O próprio rei Davi foi um homem que começou a conduzir a sua vida em meio a embaraços. Ele ali se deitou com uma mulher que não era sua, provocou a morte de um soldado, Urias. Embaraços, condenação, o diabo tinha segredos, tinha acusação para fazer na vida de Davi. Davi começou a viver acostumado com aquilo, e aquilo começou a trazer, tristeza, começou a trazer atrapalhos na vida de Davi. Aquilo começou a adoecer a vida de Davi, até que um dia veio o confronto, a palavra de Deus veio confrontando, mas Davi era um homem rápido em se arrepender. Ele entrou em arrependimento, ele chorou aos pés do Senhor, se humilhou. Teve consequências, mas ele foi reposicionado no seu chamado, ele foi reposicionado ali no propósito de Deus, porque ele decidiu se livrar daquilo que o atrapalhava. Ele teve ações diferentes, contrárias àquilo que a sua carne queria. Davi voltou para Deus, se voltou para Deus, e Deus continuou o propósito na sua vida. O primeiro desafio é, nós decidimos precisamos deixar, abandonar, renunciar, nos livrar. Fala de ação, fala de decisão, de mudança de comportamento, de mudança de atitude, mudança de caráter, de mudança de tantas e tantas mudanças que nós precisamos alcançar. Amém? O texto também fala ali, continua dizendo: livre-se de todo o embaraço, de tudo que nos atrapalha, de todo o pecado. Olha que interessante, a obra de Cristo ela foi completa, a obra de Cristo ela foi plena nas nossas vidas. Deus nos quer por inteiro,
Deus não nos quer simplesmente pela metade, Deus não nos quer simplesmente aos domingos, Ele nos quer por inteiro. Agora o nosso desafio é abandonar tudo que nos atrapalha de relacionar com Deus, de ter uma vida plena com Ele, de ter uma vida sem segredos com o nosso Deus. E para nós, queridos, é muito importante, a Bíblia fala que Deus, que o Espírito de Deus, Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, Ele nos guia a toda a verdade. E se nós queremos um resultado pleno, uma vida plena em Deus, nós precisamos decidir romper com todas essas áreas ocultas, com tudo aquilo que tem nos impedido. Nós estamos vivendo em um tempo de guerra, nós estamos vivendo em um tempo de batalha espiritual, mas muitas vezes nós não queremos batalhar. Muitas vezes nós estamos nos sentindo tão fracos, que não temos forças para reagir diante de um inimigo invisível. Muitas vezes nos sentimos tão limitados, sem forças, que muitas vezes nos acovardamos. E o clamor do céu para nós nesses dias é que os soldados de Deus, os soldados de Cristo, tomem posição e se levantem como verdadeiros guerreiros, não como medrosos, não como, como simplesmente alguém que fica choramingando no ouvido de Deus, não, mas como alguém decidido a romper com o pecado, decidido a entrar nas regiões celestiais, para fazer com que esses inimigos caiam por terra. Esse é um desafio que todos nós temos, mas para isso, nós precisamos romper com aquilo que tem nos atrapalhado. Nós estamos em um período de jejum, 14 dias de oração e de jejum. Como é difícil orar nos dias que nós vivemos, em tempos de trevas, em tempos de batalha intensa. Como é difícil termos uma postura de oração. Se fôssemos perguntar aqui, quem está orando, quem está jejuando nesse propósito, eu acredito que grande parte não se alistou a esse exército para jejuar e para orar em favor da nossa nação, porque talvez está se sentindo fraco, talvez está se sentindo incapaz, talvez está se achando que a sua oração é insignificante. Mas eu quero lembrar você que Deus conta comigo e Deus conta com você nesses dias. Deus conta com cada um de nós, e há um clamor do céu para arrependimento, há um clamor, da terra na verdade, para que os homens e as mulheres de Deus se manifestem, sejam revelados. Há um clamor do céu para que a igreja de Jesus se posicione para mudar os cenários que estão à sua volta. Para isso nós precisamos, queridos, nos despir de tudo aquilo que tem nos atrapalhado. O que tem, pensa com você aí, na sua realidade, o que tem, de repente, atrapalhado você de voar mais alto? Quais são os embaraços que têm ainda paralisado a sua fé, ainda têm limitado as suas conquistas? Seria o egoísmo, seria o medo, seria rancores, ódio, raiva de alguém, desejo de matar alguém? Será o pecado, como o pecado de Davi, de Sansão, o pecado na sexualidade? Será a avareza? Será a infidelidade? Que tipo de embaraço ainda tem impedido você e eu de rompermos em Deus? De experimentarmos coisas maiores da parte de Deus? O que tem paralisado a nossa fé? Será que o medo tem nos feito entrar em cavernas e se esconder ali, com medo do amanhã, com medo do futuro? Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, estão paradas no tempo, por decepções do passado, por fatos acontecidos no passado, e convivem com esses embaraços até hoje, e não conseguem romper, não tem conseguido perdoar, não tem conseguido, viver uma vida livre, porque tem rancores dentro de si, tem mágoas acorrentando as emoções até hoje. E é um convite de Deus para se livrar de tudo isso hoje. A palavra do Senhor diz em Isaías: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, eis que faço coisas novas diante de vós. O novo de Deus só acontece quando nós nos desligamos daquilo que é velho, daquilo que é passado,
daquilo que é, sabe, que já venceu, já está com o seu prazo de validade vencido, mas muitas vezes ainda estão dentro de nós, trazendo feridas, trazendo morte espiritual, trazendo pensamentos de morte, de desistência. Eu quero lembrar você que Jesus já pagou por toda essa situação. Ele já pagou um preço alto para que eu e você pudéssemos viver verdadeiramente livres. Se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O texto continua dizendo, uma vez que nós estamos rodeados de tão grande testemunha, nós devemos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e o texto também fala, corra com perseverança a carreira que está proposta. Corra a carreira que está proposta. Olha que interessante, corra com perseverança a carreira ou a corrida que nos é proposta. E quando eu falo correr, isso nos faz lembrar, o texto fala, né, correr, fala de velocidade, fala de foco, fala, sabe, de um desejo de chegar lá no topo, de chegar lá na linha de chegada. Corra, não desanime, não a passo de tartaruga, não, mas corra, tenha um foco, tenha uma direção clara. Porque nós devemos correr? Porque o nosso Deus é um Deus ágil, Ele é um Deus veloz também. Por isso correr, porque se nós paramos com facilidade, nós distraímos, nós perdemos o foco muitas vezes, começamos a correr e paramos. Um texto na palavra de Deus diz, né, corriam bem, vocês corriam bem, o que vos impediu de continuar correndo? Ou seja, que tipo de embaraço impediu vocês de continuar a carreira? A única coisa que pode nos tirar do alvo são as distrações. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Se nós perdermos o foco desse caminho, dessa direção, nós fatalmente vamos errar o alvo. Nós vamos parar no meio do caminho, vamos ter perdas com toda certeza. Por isso, quando a palavra fala corra, é preciso velocidade. Quando fala também aqui, corra com perseverança, não é de qualquer jeito, é com perseverança, porque no meio do caminho tem subida, no meio do caminho tem buraco, no meio do caminho tem espinhos, no meio do caminho tem tempestades que nós estamos sujeitos a passar, mas a palavra diz, corra com perseverança, como alguém que sabe onde quer chegar, como alguém que sabe o seu alvo, como alguém que conhece as armas pelas quais você está lutando, como alguém que conhece quem é o seu companheiro nesta corrida. Nós não estamos sozinhos, Deus, Ele está conosco o tempo todo. Nós não podemos nos desistir quando os obstáculos surgem. Existem obstáculos que nós só conseguimos pular com velocidade. Eu não sei quantos de vocês acompanham o esporte, mas existem algumas modalidades que aqueles homens, eles vêm correndo, e de repente eles pulam. E o tamanho do seu pulo está totalmente ligado à velocidade que eles alcançaram, para ter um impulso. E muitas vezes é assim que nós devemos pular os obstáculos, com velocidade, sem olhar para trás, olhando para frente, olhando para Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é olhando para o tamanho do gigante, não é olhando para o tamanho do Covid, não é olhando para o tamanho, sabe, dos relatórios negativos, não, mas é olhando para aquele que venceu a morte, aquele que expôs Satanás ao desprezo, triunfou sobre ele no madeiro. É para ele que nós devemos olhar, é para Jesus Cristo. Corra com perseverança, porque a carreira que nos é proposta, a carreira fala do propósito de Deus para nós, fala do chamado de Deus para as nossas vidas. Eu sei que você e eu, todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito da parte de Deus. Eu quero lembrar você que o propósito de Deus para mim e para você não é que nós soframos, o propósito de Deus para nós não é que nós sejamos humilhados, não é que nós sejamos mortos. O propósito de Deus para nós, diz a Bíblia, que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz e não de mal. Então, por que muitas vezes nós desanimamos? Desanimamos porque nós acreditamos nas mentiras que o diabo conta, no meio das tempestades, no meio dos vendavais da vida.
O diabo ele é especialista, diz a Bíblia que ele é o pai da mentira, o mundo jaz no maligno, ou seja, o diabo tem poder no mundo, ele fala mentira o tempo todo, e se os nossos olhos estiverem, se o nosso coração estiver no engano, na mentira, isso com toda certeza vai comprometer, com toda certeza, o resultado das nossas conquistas. O apóstolo Paulo foi um homem que grande parte da sua vida ele perseguiu cristãos, ele prendia cristãos, matava cristãos, mas houve um momento que ele teve uma experiência tão linda com Jesus, a glória de Deus se manifestou ali, a luz brilhou diante dos olhos, e Paulo ouviu Jesus falar com ele, e Paulo teve a sua vida transformada, um homem que teve uma transformação tão linda, entendeu o seu propósito ali, naquela experiência com Jesus, os homens que Jesus usou para falar com Paulo, e olha o que esse homem fala, algo tão precioso para nós, diante dos embaraços da vida. Olha o que ele diz em Atos capítulo 20, versículo 24, diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Olha que lindo isso. Paulo, a partir do momento que ele conheceu o propósito de Deus para a sua vida, ele entendeu que ele não servia mais para nada, ele entendeu que a sua vida, o que ele achava, o que ele idealizou para a sua vida, perdeu sentido, seus planos, de repente o seu plano de vida, o seu plano de aposentadoria, tudo perdeu sentido, quando ele conheceu o verdadeiro propósito de Deus. Toda a sua vida foi em função, a partir daí, foi tudo em função do propósito de Deus, sendo preso, sendo açoitado, sendo injuriado, queridos, nada paralisou esse homem, correndo risco de morte, correndo perigo, passando fome, passando frio, sofrendo naufrágio, sendo picado por cobra, nada disso impediu Paulo de correr a carreira, de cumprir o propósito, de avançar para o futuro, porque ele sabia que havia algo no futuro e não no passado. O mundo tenta nos fazer paralisados no passado, o mundo tenta nos fazer parar nos nossos traumas, nos nossos medos, nas nossas decepções, mas um homem, uma mulher livre, ele está focado no futuro, ele está focado na eternidade, ele está focado, sabe, naquilo que Deus diz. Por isso, para mim e para você é tão importante. Olha o que Paulo também diz aqui em Filipenses capítulo 3, no versículo 12 até o versículo 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Que texto maravilhoso. Paulo já havia conquistado tanto para Jesus, Paulo já havia conquistado muitas e muitas vidas, curado tantas e tantas pessoas, já tinha sofrido tantas e tantas perseguições, açoites, prisões, e ele chega no momento da sua vida, ele diz isso: olha, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Ele fala o segredo aqui do sucesso na vida de um homem e de uma mulher. Isso é tão precioso para mim e para você nos dias de hoje. Quer ter sucesso no seu casamento, quer ter sucesso na sua vida financeira, quer ter sucesso no seu ministério, quer ter êxito em todas as áreas da sua vida? Olha o conselho de Paulo: uma coisa eu faço, ação, não é ficar esperando a coisa acontecer, uma coisa eu faço, ou seja, está na minha mão, está na sua mão, o poder de mudar de ação. Paulo dizia: eu faço isso, eu me esqueço
daquilo que ficou para trás, ou seja, aquilo que não deu certo, eu deixo para trás. Lá no passado eu era reclamão, então não funcionou, eu vou deixar para trás. Eu era um grosso com minha esposa, com meu esposo, então isso não funcionou, trouxe contenda, então eu deixo isso para trás. Eu fui alguém que fui maltratado, eu fui alguém que foi injuriado, eu fui alguém que fui abusado, isso está me fazendo mal, então eu vou deixar para trás. Eu vou deixar tudo isso para trás. Diz o Paulo, nos encoraja isso. Uma coisa eu faço, eu tenho a ação de deixar tudo que é embaraço na minha vida, tudo que é pecado na minha vida. E o que ele diz aqui, eu avanço para aquilo que está diante de mim, ou seja, Deus tem um propósito para mim, eu ainda não cheguei lá, eu ainda não cumpri, e o que depender de mim, toda a minha vida vai ser em função disso. Eu vou prosseguir todos os dias, porque eu sei que a qualquer momento, um dia eu vou chegar como Paulo, e dizer, olha, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé. Homens livres e mulheres livres, eles olham para o futuro, eles não são presos no passado, eles não são presos na sua alma, nas suas emoções, nos seus medos, não, eles vivem pelo futuro, eles são focados no futuro, como Paulo diz aqui, avançando para aquilo que está diante, prossigo para o alvo. Qual é o alvo da sua vida, meu irmão? Qual é o alvo da sua família? Qual é o alvo para o seu casamento? Qual é o alvo para o seu ministério, para o seu chamado? Qual é o propósito de Deus para você e para mim? É para lá que nós devemos ir. É para lá que nós devemos correr, nos desligando do passado, lançando os embaraços fora, lançando tudo que nos paralisa fora e prosseguindo, correndo a carreira. Correndo não é a passo de tartaruga, não, é correndo, diz a Bíblia. E no final da vida ele pôde falar aquilo que eu disse. Em 2 Timóteo 4, versículo 7, Paulo fala, eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Combati o bom combate, queridos, imagina só, o que é um combate? Só combate quem tem um adversário, né? Assim, ninguém combate sozinho. Um combate tem no mínimo duas pessoas. Paulo diz, eu combati o bom combate. Quantos demônios esse homem enfrentou? Quantos jejuns esse homem, sabe, ele precisou fazer ao longo da sua vida? Quanto tempo de oração esse homem teve? Quantas renúncias ele fez? Quantos nãos ele precisou dizer para a sua carne, para as suas vontades, para que ele pudesse um dia dizer isso? Combati o bom combate, completei, eu terminei a carreira, guardei a fé. O que nos traz êxito nesse momento de combate é a nossa fé, é guardar a fé. Se eu e você guardamos a fé, assim como aqueles homens da galeria de Hebreus 11, dos heróis da fé, assim como aqueles homens construíram um testemunho, eu e você também iremos construir um testemunho. Todos aqueles homens, você vê que por mais, cerca de 20 vezes, em Hebreus 11, fala a palavra pela fé a Abraão, pela fé a Raabe, pela fé a Moisés, pela fé a Noé, pela fé, cerca de 20 vezes ou um pouco mais. Essa palavra pela fé, ela é mencionada no capítulo 11, e para você e para mim é a mesma coisa, pela fé. Os homens e mulheres de hoje derrubaram gigantes, pela fé. A igreja de Jesus nos dias de hoje destronaram Baal, a igreja de Jesus destronou o principado da corrupção, pela fé, sabe, os homens e mulheres de Deus viveram um tempo de cura no Brasil, é pela fé. Os homens e mulheres livres, eles não usam armas humanas, não é como eu já falei na live passada, né, no culto passado, não é fazendo ativista, não é fazendo passeata na rua, que nós vamos derrubar principado. É quando nós entendemos que nós somos livres em Cristo, nós somos homens e mulheres que mudam circunstâncias, mas com armas espirituais, combatendo o bom combate como Paulo fez. Glória a Deus, queridos, que Deus tem nos dado essas armas, e a única coisa que pode nos impedir de viver essas verdades, são os embaraços da vida. No caso de Sansão, foi a sua vida amorosa, foi a sua vida sexual. No caso de Davi, trouxe embaraço para Davi um tempo na sua vida, a mesma coisa. E quantas pessoas têm sido também, têm carregado embaraços hoje?
na sua vida sexual, tem feito pactos, sabe, com coisas tão erradas, com pornografia, com engano, com sexo fora do casamento, com adultério. Tem sido embaraços que têm roubado o vigor espiritual, têm enfraquecido as forças, são parasitas espirituais, que têm impedido a pessoa de romper. E por último aqui, a palavra do Senhor aqui, ele deixa um conselho, talvez seja esse, o mais importante de todos, porque através disso, nós vamos conseguir abandonar os embaraços, através disso nós vamos conseguir, sabe, ter uma vida constante, nós vamos abandonar, nós vamos identificar os embaraços, e que é olhar para Jesus. O texto fala, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tendo os olhos fitos em Jesus, não existe outra forma, sabe, de sermos transformados, senão olhando firmemente para Jesus. Não existe outra forma de vencermos o pecado, senão olhando firmemente para Jesus, para a cruz de Cristo. Há um salmo que fala, né, olhai para Ele e sereis iluminados. Olhem para Ele, sejam iluminados e sereis iluminados. Quando eu olho para Jesus, eu sou transformado. Quando eu olho para a cruz, sabe, eu me torno parecido com Jesus. As circunstâncias da vida, elas se tornam pequenas, diante do poder do nosso Deus. Quando nós olhamos para Jesus, o nosso medo, ele foge, porque o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor que vem de Deus, ele lança fora o medo. Quando nós olhamos firmemente para Jesus, queridos, tantas coisas começam a acontecer dentro de nós. Quando olhamos firmemente para Jesus, nós descobrimos quem nós somos, descobrimos a nossa verdadeira identidade, que está guardada em Deus. Quando contemplamos a glória dele, nós seremos transformados por isso, pela glória de Deus. Eu quero encorajar você a olhar para Jesus. Não olhe, sabe, para um presidente da república. É óbvio que ele deve ser alvo das nossas orações, da nossa intercessão, sabe, a nossa nação precisa das nossas orações, mas não será o presidente, ou o governador, ou o prefeito, que vai mudar a sua sorte e a minha sorte, não. Olhe firmemente para Jesus. Quando eu olho para o céu, eu entendo a minha jurisdição, eu sei que é de lá que vai vir o meu socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez o céu e a terra. Essas verdades precisam estar dentro de nós. Tantas pessoas têm perdido o seu foco, têm perdido o seu alvo, porque têm olhado para um ser humano, têm colocado a sua esperança em um homem, em uma mulher, têm colocado a sua esperança em um homem mortal. A nossa esperança precisa ser o nosso Deus. Olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E quando eu falo olhar para Jesus, eu não estou falando de você olhar para uma imagem supostamente de Jesus, não é isso que eu estou falando, não. É olhar para aquilo que Ele fez, é olhar para o sacrifício de Jesus, para aquilo que já é uma verdade no mundo espiritual para mim e para você. Quando eu olho o que está pronto, quando eu olho o que Jesus já proveu para mim, o que Ele já proveu para todos nós, é para lá que eu tenho que olhar, é ali que eu tenho que me abrigar. Jesus, Ele disse, está consumado. Quando Ele falou, está consumado, há para mim e para você o direito de liberdade, o direito de sermos verdadeiramente livres, o direito de nós, sabe, vencermos os pecados, o direito de nós vencermos as guerras que nos afligem, os medos que nos afrontam. Quando Ele disse, está consumado, a obra foi aceita, isso significa que é um caminho aberto, para que eu e você possamos passar por ele em segurança. Esse é o desafio, para que um homem e uma mulher livre, sabe, dos embaraços, ela precisa perdoar. Não tem como viver uma verdadeira liberdade, não tem como ser livre com pessoas presas dentro do coração. Aquela pessoa que te magoou,
aquela pessoa que te feriu. Não tem como você ser verdadeiramente livre com essa pessoa dentro de si todos os dias. Decida perdoar, decida, sabe, lançar fora tudo isso que tem feito mal, tem roubado o seu sono, tem roubado a sua paz, sabe, tem roubado a sua alegria, te feito desistir de tantas coisas. Um homem e uma mulher livre, ele sabe quem é o seu Deus, e ele se move por fé. Não precisamos sentir coisa alguma, não precisamos sentir arrepios, não precisamos ter visões, só precisamos crer que Ele está no controle de tudo. Quero encorajar você, sabe, a se colocar em pé, aí onde você está, na sua casa. Gostaria que você olhasse para você agora, como está a sua vida no meio de tudo isso? Como está o seu casamento no meio de tudo isso? Como está a sua família no meio de tudo isso? Quanto tempo faz que você não tem experimentado algo novo da parte de Deus? Quanto tempo faz que você não sente mais a presença de Deus na sua vida? Ou quanto tempo faz que você tem vivido uma vida religiosa simplesmente, sem conhecer o Deus que fez todas as coisas? Quanto tempo faz que você não ora, com fome, com sede? Quanto tempo faz que você não tem mais um relacionamento com Deus, não tem gasto mais um tempo de qualidade para buscar a face do Senhor? Está sem direção para a sua vida, sem direção no seu ministério. Por quê? Porque perdeu em algum lugar, sabe, se perdeu em algum lugar por embaraços. E há um clamor do coração de Deus para nós: livrem-se de tudo que atrapalha. O que tem atrapalhado a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, talvez seja a televisão, talvez seja a internet, talvez seja um simples smartphone. Mas nessa noite, para que você rompa no ano de 2021, para que você tenha uma vida livre, é preciso tomar algumas decisões. Quem vai governar a sua vida? Qual jurisdição nós vamos nos mover? Quais as renúncias que nós precisamos fazer? Quais os embaraços que nós precisamos lançar fora, abandonar? E a carreira que o Senhor nos confiou precisa ser retomada. Precisamos retomar a nossa carreira e corrê-la com perseverança, com foco, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos? Receba essa rápida reflexão para a sua vida. Nós vivemos um tempo de batalhas, mas somente os soldados livres, aqueles que não estão emaranhados em telhas de aranha, esses sim terão êxito nesta batalha com muito mais facilidade. Essa é a noite onde você vai precisar renunciar, vai precisar lançar fora, se arrepender. Essa é a noite onde você vai precisar, seja agora, se você puder, se ajoelhar, se arrepender, sabe, entrar nessa guerra como um soldado valente. Entrar nessa guerra. Nós estamos em tempo de guerra, sim. Estamos em tempo, os decretos dizem que nós estamos em tempo de ficar quieto, de ficar em casa parado, mas nós estamos em tempo de guerra. O nosso quartel-general, sabe, é o nosso quarto. O nosso quartel-general é o nosso carro. O nosso quartel-general pode ser uma bicicleta. Onde você está é um quartel-general. Nós podemos ali, sabe, batalhar. Nós podemos ali abrir a nossa boca profética, a nossa voz profética, e liberar sentenças de vida para a nossa nação. Não se deixe intimidar por causa dos embaraços, porque o tempo todo o diabo tenta dizer que você não é digno, Deus não vai te ouvir, por causa do pecado. Se você se arrepender hoje, se você pedir perdão, toda certeza, a graça de Deus, ela vai te envolver, e você vai ser apto de novo, com toda certeza, sabe, a batalhar, sabe, a continuar a carreira.
a continuar com perseverança essa carreira que Deus confiou a você. Amém? Eu quero orar com você agora. Querido Deus, Pai, eu louvo o Teu nome pela Sua palavra. Obrigado porque o Senhor é sempre tão bom, tão gracioso. Senhor, eu quero pedir agora, Espírito Santo, visita cada um dos meus irmãos que nos ouvem agora, aqueles que irão ouvir ainda no futuro. Cada um seja visitado, Pai, pela Sua presença, pela Sua glória. Pai, que haja um espírito de temor em cada um de nós, Pai, que nós possamos ser encorajados, desafiados e sejamos fortes e corajosos como Josué, a romper com os embaraços, a romper com tudo aquilo que nos paralisa, a romper com todo e qualquer sanguessuga espiritual, todo e qualquer parasita espiritual, que nós possamos sim, Pai, com firmeza, com convicção, correr a carreira que o Senhor nos confiou, Pai, que os nossos olhos estejam sempre fixados no Senhor, ó Pai, que nosso coração seja totalmente seu, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro para que, Pai, cada um dos meus irmãos sejam visitados e sejam empoderados, ó Pai, com uma unção sobrenatural, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro ao Senhor, para que se levantem os guerreiros, os soldados dos últimos dias, que irão, Senhor, transtornar o inferno, que irão saquear, ó Deus, as trevas, irão, Senhor, quebrar correntes espirituais, no nome de Jesus Cristo, Pai. Quero declarar a Tua bênção em cada família, em cada lar, em cada casamento, Senhor, em cada família aqui, de uma forma sobrenatural, que caia por terra todo o embaraço, todo o pânico, todo o medo, toda a incredulidade caia por terra, e que Sua palavra nos diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Assim seja na vida de cada um dos meus irmãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro e Te agradeço, amém, aleluia. Receba essa rápida reflexão no seu coração. Eu quero lembrar você, que você pode fazer as suas contribuições pelas plataformas, pelas contas da igreja, que estão sempre sendo compartilhadas aí nas redes sociais. Você pode enviar um Pix, você pode fazer uma transferência, ou você pode trazer aqui na igreja, de segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 11h30, ou das 14 às 18 horas, você que precisar de algo, pode passar por aqui nesses horários, que estaremos aqui para atendê-lo, amém? Esteja conectado nas nossas redes sociais, nos grupos da igreja, que nós temos as nossas programações normalmente. Amanhã, café com os apóstolos às 9 horas, à noite tem a live também, né, comigo, às 19 horas, e sexta-feira também tem a palavra da pastora Rosângela. Então nós temos tido muito alimento para abençoar a sua vida, para que todo e qualquer embaraço que ainda permaneça na sua vida, caia por terra, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e que essa palavra fique no seu coração, amém? Até a próxima.